No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Eu li Macunaíma. O livro Macunaíma foi escrito pelo Mário de Andrade e publicado na cidade de São Paulo em 1928. Ele conta a história do personagem título da obra, o Macunaíma. Ele é um índio que nasceu numa tribo amazônica e ele possui uma pedra, uma espécie de um talismã de nome Muiractã. A Muiractã é a única lembrança que restou para o Macunaíma de uma mulher pela qual ele foi apaixonado. Por algumas circunstâncias, o Macunaíma acaba perdendo essa pedra. Ela vai parar nas mãos de um colecionador. E ele decide então ir até a cidade de São Paulo para tentar reaver o Muiractã. Num primeiro momento, a leitura desse livro é bastante assustadora. O Macunaíma tem várias características que o tornam um livro muito diferente. Por exemplo, a construção do tempo e do espaço não segue as regras, a linearidade de uma narrativa tradicional. Então o Macunaíma está em São Paulo, ele cavalga até Manaus e na linha seguinte ele já está na Argentina. Então ele percorre aí distâncias que são muito próprias das narrativas fantásticas. Além disso, acontecem muitas coisas totalmente bizarras com o nosso herói. Por exemplo, ele nasce negro, mas lá pelo meio da história ele vai se banhar em uma poça de água que vai o transformar num homem branco. Ele também morre não uma, mas duas vezes ao longo da narrativa. Então, a verossimilhança da história ela é surrealista e nós temos que interpretar os acontecimentos de forma simbólica. Uma outra coisa que causa bastante estranheza é a linguagem utilizada pelo Mário de Andrade. Ele tenta aproximar a escrita da língua falada. Então, no meio do texto, a gente encontra palavras como melhor ao invés de melhor, senão ao invés de senão. Ele também utiliza muitas gírias, muitas expressões dos quatro cantos do país, inclusive indígenas. Isso quando ele não recorre a neologismos, ele não inventa palavras. E finalmente, para completar aí o nosso rol de coisas diferentes, nós temos a própria construção do protagonista, do Macunaíma, que é um anti-herói por excelência. Ele é inteligente, criativo, mas muito mentiroso, metido a esperto, preguiçoso. Ele tem um bordão que ele repete durante toda a história, que é o famoso "ai, que preguiça". Então ele é um personagem que se move para satisfazer os próprios instintos, os próprios desejos. Ele não possui nenhum tipo de amarra moral. E essa construção do Macunaíma ela é especialmente chocante quando a gente lembra de outros índios já retratados na literatura brasileira, principalmente no período do romantismo, por autores como José de Alencar. Se a gente lembrar do Peri, do livro O Guarani, ele era uma figura totalmente idealizada, né? Quase um cavaleiro medieval, com toda a sua bravura e nobreza. Toda essa subversão, essa rebeldia narrativa, formal, ela é explicada em grande parte pelo período em que o Macunaíma foi escrito. O Mário de Andrade ele é um escritor modernista. Ele participou ativamente da Semana de Arte de 22. E o Macunaíma ele é publicado na primeira fase do modernismo, que é justamente a fase mais radical, também chamada de fase heróica. Naquele momento, a principal intenção dos artistas era justamente romper com as estruturas do passado, com o que estava se fazendo de arte no Brasil até então. E além de um caráter destruidor, eles também acreditavam ter uma espécie de missão. Eles queriam retratar o povo brasileiro, refletir sobre a sua identidade. Então, nesse sentido, o Macunaíma passa a representar toda a nação. E como que ele é descrito? Ele é descrito como um homem, né, que possui um corpo grande, mas uma cabeça de menino. Isso pode representar aí uma imaturidade do personagem. Além disso, o subtítulo desse livro é O Herói Sem Nenhum Caráter. O que é diferente de ser um herói sem caráter. O Macunaíma ele não possui nenhum caráter, seja bom ou seja mau. Ele é como se fosse uma tela em branco.
Então, por paralelo, eu acredito que o Mário de Andrade achava isso sobre o Brasil, que é uma nação ainda muito jovem, que não possui o respaldo aí de séculos de tradições e não teve tempo de firmar os seus valores, sejam eles morais ou até mesmo culturais. Falando especificamente sobre a minha experiência de leitura, eu tive então no primeiro momento essa estranheza com o livro, mas logo depois eu me acostumei, eu peguei o ritmo da narrativa e eu fiquei muito surpresa em como eu gostei desse livro. O mais bacana é que o Mário de Andrade utiliza como matéria-prima para a história várias lendas, vários causos populares do interior do país. Ele mesmo classificava a obra como uma antologia do folclore brasileiro, uma espécie de rapsódia. Então, durante a sua jornada, o protagonista vai encontrar personagens como a Curupira, o Negrinho do Pastoreio, dentre outros mais desconhecidos, mas tão interessantes quanto. E num mesmo tom pitoresco, ele vai contar pra gente as impressões que ele tem da cidade de São Paulo, né, sobre esse deus máquina aí que o homem moderno cultua. Então, ele é um livro que realmente tem um caráter mais experimental, mas ao mesmo tempo ele tem uma narrativa muito envolvente, assim, é muito divertido acompanhar as aventuras do Macunaíma. Abraços e até a próxima!